Boa tarde, eu sou Lucimar Dantas, falo do Parque Tecnológico. É um prazer enorme estar com vocês, né, no dia de hoje para mais uma edição da série Acelerada Transformação Digital em Alguma Coisa. Hoje, essa alguma coisa é sobre o consumo. Nós já falamos sobre a transformação do trabalho, na educação, e hoje, né, eu tenho um enorme prazer em estar aqui com o Billy Nascimento, empreendedor que eu vi nascer, né? A empresa ForBrain, que nasceu na incubadora, que ao longo de tantos anos se tornou meu amigo, né? Então, é um prazer aí dobrado de estar com esse super empreendedor, esse profissional super especializado, né, em neurociência, muito aplicado a marketing, e, enfim, que tem muito a contar para a gente, né, sobre tudo que está acontecendo no mercado, né, do consumo e essa nova realidade que todos nós vivemos, que não planejamos, nenhum de nós, né, mas que aqui estamos. Né? Todas as nossas bolsas e sapatos estão guardados dentro do armário, né? E o que a gente deseja mesmo é ter uma conexão boa, né? Que a gente possa falar e pelo menos assim, interagir um pouco pela telinha, né? Pelas caixinhas, e enfim, todas as nossas prioridades foram colocadas aí meio de ponta cabeça. Então é isso, Billy, né? Muito obrigada mais uma vez e tá contigo. Obrigado, Lucimar. Obrigado mesmo aí pela oportunidade. Ah, e, né, principalmente por estar aqui de novo, mesmo que virtualmente, né, nessa loucura que está. Eu digo assim, a gente foi atropelado por um caminhão, ninguém avisou que estava entrando, tal, mas enfim. Mas a adaptação para a nova vida, né, é uma característica que o ser humano desenvolve muito rapidamente. Nós somos extremamente adaptáveis e estamos constantemente tentando encontrar novos parâmetros para a gente sobreviver. Né? No final das contas, é isso, é sobrevivência, em última instância, é o que comanda esse nosso comportamento. Então, só falando um pouco do trabalho que eu desenvolvo, então, assim, na ForBrain, a empresa que surgiu na incubadora da COP em 2010, tem 10 anos, então, é uma empresa focada dentro de entendimento do consumidor através de métodos neurocientíficos, né? E para a gente está sendo muito interessante, né, entender, obviamente, como que o consumo ele está sendo afetado por esse momento que a gente vive. Eu vou falar um pouco, então, sobre basicamente 4 tópicos aqui que podem até, de repente, ser polêmicos, assim, enfim, mas que para a gente é muito interessante. Assim, primeiro que, assim, por que o mundo será diferente? E isso é uma certeza que a gente tem. Como é que essa mente do consumidor está se alterando e tem agora novos hábitos de consumo? E qual que é o papel dos negócios, das empresas nesse momento, né? E, por último, como é que a gente tem que trabalhar dentro de propósito e causa como a chave para a gente desenvolver o protagonismo nesse momento. Então, assim, vamos começar com o primeiro assunto, que é por que o mundo ele vai ser diferente, né? Quando a gente olha para o que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo, né? Tem umas figuras assim que se tornaram presença dentro desse momento de pandemia, né? Por exemplo, muitos de vocês já devem ter ouvido falar do Átila Yamarino, né? Que é aquele biólogo da USP e tal, que tinha um canal Nerdologia e que virou um grande influenciador nesse momento, trazendo, né, pesquisas científicas e ideias, né, de o quanto que a gente vai ser impactado por esse Covid-19, etc, etc, né? A gente tem, sei lá, até no Jornal Nacional, a gente tem, assim, William Bonner fazendo editorial, dizendo, gente, essa quantidade de pessoas não são números, são pessoas e tal. Obviamente que a gente ficou acostumado, por exemplo, a ver aquelas curvas, né? Tem a curva lá do pico, e se as pessoas não ficassem em quarentena, o pico ia ser muito rápido, a gente tem que achatar a curva, e achatar a curva virou, né, uma informação super importante para a gente. E
as informações são muito contradicentes, né? Por um lado, você tem a maior parte da comunidade científica, médica, dizendo fique em casa, não saia, o perigo maior não é necessariamente uma doença que tem uma alta taxa de letalidade, mas é uma doença que gera muita hospitalização, então se todo mundo ficar hospitalizado ao mesmo tempo, isso causa um colapso, e ao mesmo tempo você tem um poder público, né, um presidente da República que está dizendo é uma gripezinha, tem uma hora que está dizendo que não vai dar tanto problema, etc, etc, etc. Que a gente já sabe, né? O fato é que esse contexto todo que a gente está submetido nesse momento gera na gente respostas muito fortes do nosso sistema defensivo. E aí a gente tem essas respostas de ansiedade e medo. Ansiedade é um tipo de medo. A ansiedade é um medo da coisa que eu não sei que vai acontecer, né? Da coisa que virá, o futuro, o medo em relação ao futuro e as suas consequências. Porque eu que tinha uma série de comportamentos, né? Eu fazia algo agora para receber amanhã, esse algo agora mudou completamente. Então, aquilo que eu vou receber amanhã vai mudar completamente. E o que vai ser? Isso trava, obviamente, a gente. E os nossos circuitos cerebrais, eles começam a processar essa informação e gerar respostas implícitas, inconscientes, e tem mudanças fisiológicas, comportamentais, hormonais ligadas ao estresse, né? Nossa amígdala, uma região cerebral envolvida nas respostas de medo, está totalmente ativa quando a gente está processando essas informações. E aí, o que acontece é que no meio desse negócio todo, a tendência é, obviamente, a gente ficar paralisado, imobilizado, né? Estudos animais já mostram, né, que a gente tem um negócio chamado de cascata defensiva, que é quando vai chegando, né, diferentes informações de ameaça, a gente acaba tendo essa resposta de imobilização. Primeiro, quando a ameaça está distante, a gente fica com uma imobilidade atenta, você fica pensando, poxa, será que aquele negócio vai me pegar? Pensa numa presa e predador, né? Uma presa ali, será que o predador me viu? Vou ficar quietinho aqui. Daqui a pouco tem uma imobilidade sob ataque, né? Quando o predador chega perto da gente, ou, enfim, chega perto da presa, e aí a presa não tem para onde escapar, ela fica imóvel, ela não fica fazendo nada. Depois você tem uma terceira imobilidade que acontece, que é a imobilidade tônica, quando a vida está em extremamente risco, você tem o contato do predador com a presa, e ela trava, fica fingindo que ela está fingindo de morto, imobilidade tônica, né? Então, a gente sabe que essas diferentes respostas defensivas tendem a gerar na gente muita imobilização. E isso é muito interessante, porque a gente vê que assim, os dados estão mostrando assim, quase 80% dos brasileiros só estão saindo de casa para fazer atividade necessária, no supermercado, no banco e na farmácia. 23% brasileiro trabalhando em home office, né? E aí, quando a gente tira uma fotografia do consumo nesse momento agudo, obviamente a gente vai ver uma distorção enorme do que é o mercado de consumo como a gente normalmente conhece, né? É claro, é óbvio que, por exemplo, questões ligadas a turismo despencaram a zero, né? Você tem ali, por outro lado, compras online aumentando fortemente. Você tem pessoas no sentido de busca de entretenimento para fora de casa, despencou a zero. Para dentro de casa, aumentou enormemente. A grande questão é, se eu estou olhando essa fotografia, esse momento atual, o que essa fotografia pode me mostrar sobre o que vai vir no futuro? Porque essa fotografia, obviamente, ela está distorcida pelos elementos que aqui existem, né? E aí que entra, para mim, algo importante do estudo da ciência comportamental e como que o hábito, na verdade, é algo mega importante de ser entendido e aprendido nesse momento para a gente entender o que vai acontecer com as pessoas. Porque o que é o hábito? O hábito, no fim das contas, é um comportamento que ele é automático e inconsciente. É um comportamento para você não gastar energia. É aquela automatização que existe para você não pensar muito. Imagina que se você tivesse que pensar em todos os detalhes, né, no momento que você está tomando banho, no momento que você está dirigindo, ou quando você dirigir, né? Se você tivesse ficar tomando decisões para cada um daqueles gestos, você ia gastar muita energia. Então, o hábito ele existe para a gente economizar essa energia.
E ele é baseado em 3 grandes momentos. O primeiro deles, é o momento do gatilho. É quando você percebe que existe aquela coisa e esse gatilho deflagra imediatamente uma ação, uma rotina. Depois que essa ação dessa rotina é executada, você tem o terceiro elemento, que é a recompensa, que é o que você ganha em relação àquele hábito. Então, o hábito ele é construído nessas 3 partes. Você tem o gatilho, você tem a deixa, você tem a ação, a rotina, e a rotina tem a recompensa, que vai fazer com que, a partir da identificação daquele gatilho, você queira fazer a rotina para ganhar a recompensa. Então, esse ciclo começa a virar um ciclo automatizado. É só você pensar assim, como é que você escova os dentes? Você escova os dentes porque, sei lá, está pensando na bactérias? Não, você escova por hábito. Por quê? Porque existe um gatilho, eventualmente é um gosto que você está na boca, é alguma coisa que você sentiu na língua, etc. Aquilo despertou um gatilho para você. Você vai escovar os dentes, vai fazer a rotina. E aí você ganha a recompensa, que é aquele hálito refrescante que o mentol traz. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre você escovou os dentes de maneira automática. Na verdade, quando você era pequenininho, era muito difícil você escovar os dentes. Você detestava escovar os dentes. E aí você tinha que ter recompensas, ou pelo menos uma ameaça de alguém dizendo, vai escovar os dentes, senão você vai ganhar um tapa, vai ficar de castigo, alguma coisa assim. Depois que passou um pouco o tempo, né, a gente começou a perceber que se eu escovasse os dentes, eu ganhava uma recompensa positiva. Não era uma punição, era uma recompensa. Mãe, escovei os dentes. Ah, muito bem, meu filho. Eu ganhava um beijinho e ia dormir. Passou um tempo, você começou a entender que escovar os dentes era para matar os germes, etc., na escola, todo mundo ensinando aquilo. Você escovava os dentes pensando, estou conseguindo matar os germes. Hoje você faz isso sem prestar atenção, sem pensar muito, né? É isso que é o poder que o hábito traz para a gente. E aí tem uns experimentos muito interessantes que mostram como é que o hábito ele é determinante para as nossas atitudes e as nossas decisões. Um grupo de pesquisadores fez o seguinte experimento, né? Eu não sei se você é assim, mas muitas pessoas, quando vão ao cinema, quando iam ao cinema, né, elas comem pipoca. Uma pessoa pega a pipoca para comer. E aquilo acaba virando um hábito. E eles pegaram 2 grupos de pessoas. Um grupo de pessoas que tinha o hábito de comer pipoca e um grupo de pessoas que era mais esporádico, nem sempre, às vezes comiam pipoca. Tá? E aí eles fizeram um experimento controlando, então, a qualidade da pipoca. A pipoca gostosa, fresquinha, boa, e a pipoca ruim, a pipoca velha. Tá? E aí que eles observaram os 2 grupos. Quem estava comendo a pipoca boa, seja ele o grupo habitual ou esporádico, ambos comiam muito bem. Mas aí eles observaram, então, com a pipoca ruim, a pipoca velha. O grupo esporádico rejeitava, identificava, nossa, a pipoca está ruim, não comia. O grupo habitual, por estar sob influência do hábito, comia pipoca ruim de qualquer jeito, vendo cinema. Aí eles foram analisar uma coisa, ok, então a gente aqui mexeu para ver esses grupos diferentes, então você tem um grupo com hábito, mas e se a gente eventualmente mudar o gatilho? Se a gente mudar o gatilho que faz a pessoa comer, então eles pegaram o grupo que era, né, habitual de comer pipoca no cinema e colocaram agora esse grupo para comer pipoca numa sala de estar assistindo TV, assistindo um show. O gatilho sala mudou. Mudando esse gatilho, o que aconteceu com aquelas pessoas? Elas que comiam a pipoca velha no cinema pararam e rejeitaram a pipoca naquele mesmo momento. Não quero essa pipoca está ruim. Porque o gatilho estava diferente. Aí eles fizeram um terceiro experimento. Nesse terceiro experimento, eles fizeram o seguinte, olha, pegaram agora as pessoas desse grupo habitual e falaram assim, olha, agora é o momento então de você comer pipoca, mas eu quero que você coma pipoca com a sua mão não dominante. Então, imagina, você é destro, pediu para você comer com a esquerda, você canhoto para comer com a direita. Quando eles estavam comendo a pipoca ruim, com a mão dominante, eles estavam automatizados, eles estavam no hábito, eles comiam. Quando os pesquisadores pediram para eles mudarem a rotina, mudarem a ação, eles acabavam, então, agora não comendo a pipoca ruim, só comiam com a mão dominante. Esses experimentos mostram para a gente coisas muito interessantes. O hábito, ele tem essa habilidade, né, fazer com que a gente faça comportamentos automáticos.
mas ele pode ser destruído. Se você mudar eventualmente os gatilhos, as rotinas e as recompensas, o hábito pode deixar de existir e podem ser construídos novos hábitos. Um outro experimento em Londres quis mostrar, por exemplo, pessoas que estavam... teve um período lá na cidade de Londres de uma greve no metrô, 2 dias somente de greve. Em 2 dias somente de greve, 5% dos passageiros deixaram de usar o metrô depois da greve. O que aconteceu nesse momento? As pessoas que usavam rotineiramente, habitualmente o metrô, tiveram em 2 dias a experiência de ir para o trabalho de outra forma, de bicicleta, de ônibus, de carro, a pé. E ao receber a recompensa dessa forma distinta de chegar ao trabalho, deixaram de usar o metrô. Perfeito? Então, se você interfere diretamente no gatilho, se você interfere diretamente na ação, na rotina, e se você interfere diretamente na recompensa, você pode fazer grande diferença naqueles hábitos que são os hábitos de consumo. Esses hábitos e comportamentos, eles podem ser quebrados. E aí você tem que estar agora, nesse momento, não olhando a fotografia do consumo e pensando, como é que está o consumo agora? Agora está distorcido, agora a gente está no momento agudo. Mas agora é o momento da gente estar se perguntando qual o gatilho que está sendo destruído, que existia, e quais gatilhos novos estão sendo construídos. Que ações e rotinas foram interrompidas e quais são as novas ações e rotinas que estão sendo intensificadas. Recompensas. Tem recompensas que estão sendo desvalorizadas e tem recompensas agora que estão sendo valorizadas. Quais dessas estão mexendo com o meu consumidor? É isso que vai fazer com que a nossa mente enquanto consumidor, desponte para novos hábitos. E é muito interessante que quando você olha para a história, grandes crises, e obviamente crises muito fortes de um tempo determinado, alteraram o perfil de consumo. Um estudo da BCG mostrou isso muito bem. Você tem, por exemplo, o 11 de setembro. O 11 de setembro mudou completamente a forma como a gente viaja de avião. Antes era de um jeito, depois passou de ser um jeito completamente diferente. Virou para muitos um transtorno. Você tem que passar, não sei o quê, averiguar, lá, segurança, não sei o quê, tal. Depois da Segunda Guerra Mundial, você teve uma mudança. As mulheres foram para o mercado de trabalho. O próprio surto de SARS que aconteceu na Ásia possibilitou a construção de uma relação de e-commerce que não existia. O Alibaba cresceu exponencialmente nesse momento. E a gente não chegou até a gente aqui porque era muito distante o SARS, né? Que é um primo aí da Covid-19. Então, assim, se a gente quer entender esses hábitos mudando, a gente tem que estar olhando para a pessoa falando assim, o que esse consumidor está vendo? O que ele está fazendo? O que ele está ouvindo? Ele está se relacionando com quem? Ele está onde? Quais são os valores que são importantes para ele? O que está importando para ele? Porque quando a gente faz isso, a gente começa a perceber uma coisa. É clara a mudança que a gente está sofrendo agora, porque, primeiro, as pessoas estão ficando dentro de casa, muito mais do que elas ficavam. E ficando dentro de casa, tem um monte de coisa que está alterando dentro dos hábitos de consumo, dos hábitos de compra, da maneira como ela se relaciona com as marcas. Está mudando verticalmente. Então, a gente está vendo aqui que o indivíduo que está agora ficando mais com ele mesmo, os valores, as recompensas estão também se alterando. As pessoas estão falando muito mais em comunidade, as pessoas estão falando muito mais em bem-estar, em cooperação, em conectividade, em generosidade. É ou não é verdade? Depois de uma fase de muito medo, a gente acaba entendendo que, enquanto animais gregários, né, a gente está se conectando, a gente precisa dessa conexão, porque essa conexão faz a gente superar o problema de uma maneira mais rápida. É interessante que assim, as pessoas, nesse momento, estão convivendo muito mais dentro de casa. E conviver muito mais dentro de casa é conviver com a família. E essa convivência intrafamiliar traz novas formas de convívio. Então, você tem, assim, pais que não tinham tanto
convívio com os filhos, convivendo muito mais agora. E o que é esse convívio agora de, por exemplo, para a questão da educação do filho faz diferença? Agora o pai está vendo, pô, é dessa maneira que você aprende? É isso que você está aprendendo? Que impacto isso tem? Por outro lado, você tem também o problema inverso, que é pessoas que não conviviam muito e, portanto, se toleravam, agora estão convivendo muito mais e a intolerância está surgindo. E aí você tem coisas tristes, como aumento de divórcios, aumento de violência doméstica, né? A gente sabe que vai acontecer duas coisas depois desse momento aí de Covid-19. A gente vai ter os bebês, os coronials, né, que vão ser bebês que foram gerados durante a pandemia, e você tem também o aumento de divórcio. Então, são coisas que acontecem nesse momento de convivência intensiva intrafamiliar. Quando a gente pensa na alimentação, tem pesquisas mostrando que 43% das pessoas estão comendo mais. Eu posso me incluir nisso. 49% das pessoas estão se sentindo mais entediadas, mais ansiosas. 33% das pessoas estão cozinhando mais. Isso é um dado que foi pela Opinion Box, que é um instituto de pesquisa parceiro nosso, que desenvolveu essa pesquisa algumas semanas atrás. É um impacto danado na forma como a gente alimenta. E quando a gente fala de bem-estar, a Lucimar estava até dando exemplos aqui, né, da gente, aquela coisa, a gente comprava roupa, usava, as mulheres usando maquiagem, etc e tal, cosméticos, muito pelo que eu aparentava fora da minha casa. Agora eu estou dentro de casa direto. Para que eu vou investir tanto nisso? Só que agora a indústria, né, higiene pessoal, perfumaria e cosmético, HPPC, ela está vendo que, na verdade, um grande valor que as pessoas têm é o autocuidado. Você dedicar um pouco mais de tempo para você, para ter prazeres nesse momento onde tem tanta coisa ruim acontecendo. As pessoas dentro de casa estão, obviamente, gerando mais sujeira, estão tendo mais necessidade de alimentação. Você tem, assim, dados, 49% de aumento de venda de, como é que chama? Aspirador de pó. 86% de aumento de cafeteira, né? 85% de aumento de notebook, né? Imagina, todo mundo dentro de casa, eventualmente a casa só tinha um computador para todo mundo. Agora está todo mundo dentro de casa, tem que ter computador para todo mundo. É claro que essas mudanças que estão acontecendo, elas estão refletindo aquela fase aguda, mas elas estão mudando os hábitos das pessoas. E isso vai se continuar no futuro. Essa é a grande questão que a gente tem que estar preocupado, para tentar entender. Porque, veja, as pessoas dentro de casa, elas querem sair de casa. Mas como é que ela faz? Se ela quer sair de casa e não pode. Aí ela tem o acesso ao que a gente chama de escapismo. Ela tem que escapar. Qual é o melhor meio de escapar? Entretenimento. Você tem aumentos de usuários de game, né, da indústria de game, aumentando de 41% para março para 49% em abril. Olha isso. As pessoas estão assistindo mais televisão. 43% das pessoas relatando em março que assistiam alguma coisa de filme, show por streaming. Em abril já tinha 60% das pessoas relatando isso. Virou uma febre os lives, né, as lives, né, como essa que a gente está fazendo, live streaming, né, artistas, etc. e tal. O problema é que esse negócio de escapismo também tem as suas consequências ruins. Então, uma das maiores preocupações da OMS é o aumento de abuso de álcool e drogas, e nesse momento, obviamente, é um escapismo para as pessoas. Isso é um problema para as marcas de consumo, porque estimular isso, seja porque um artista está, né, fazendo a sua live completamente fora da realidade ali, né, bêbado, etc. e tal, isso pode ser um problema para a marca. E, de qualquer maneira, a vida fora de casa também tem que continuar. A vida fora de casa ela tem que continuar dentro de casa, né? Então, você tem questões assim, educação se transformando, como foi a última live aqui do parque, né? 1,5 bilhão de crianças fora da escola no mundo todo. Isso é dado da Unesco, né? E aqui a gente tem um problema danado, 43, quase 44 milhões de crianças, né, em escola pública, que muitas vezes não tem acesso à internet, computador. Como é que você faz isso? Ambiente de trabalho virou agora o Zoom, né, essa ferramenta que a gente utiliza bastante para fazer
reuniões, etc. e tal, WhatsApp, não sei o quê, Google Meets, Microsoft Teams, etc. Zilhões de coisas que estão utilizando aqui para se relacionar. As pessoas antes tinham que se arrumar, agora não, é de tronco para cima, né? Então você fica lá de pijama da cintura para baixo. O ambiente atrás virou agora uma nova identidade. Então, se você coloca livros, etc., você é uma pessoa. Se você tem um quadro mais geek e tal, de personagem, os estilos nossos agora estão... A gente está compartilhando a nossa própria privacidade. Essas relações entre as pessoas agora estão ficando muito mais intensas, porque se a gente mantém compulsoriamente as pessoas sem poder se conectar, obviamente que isso traz uma carência, as pessoas querem se conectar. E aí, quando a gente olha para tudo isso e fala assim, cara, mas então qual que é o papel das empresas? Qual o papel dos negócios dentro dessa questão toda, desse momento de transformação, desse momento de mudanças, né? Primeiramente, a gente aqui na ForBrain fez uma análise e entendeu que existem dois extremos a serem evitados nesse momento. Um extremo é o extremo da omissão. É quando a marca, a empresa, simplesmente desaparece, não tem uma voz, ou estava esperando acabar a coisa, sabe? Tomara que esse negócio passe logo. Você não deve ser omisso nesse momento. Seu negócio tem alguma coisa para resolver nesse momento. Você precisa encontrar isso. E o outro extremo é o extremo do oportunismo, aquele que é aproveitar do momento. Então, você tem coisas assim, aqui no Instagram, né? Quantos de vocês já viram propaganda de gente vendendo máscara, vendendo álcool em gel? A última agora que eu vi foi uma lâmpada de UV para tirar o coronavírus do ambiente. Nem sei se esse negócio funciona. Não me pareceu que funcionasse. Você aumenta preço, etc. Você está sendo oportunista. Então, se você não pode ser nem omisso, não pode ser nem oportunista, você tem que ser o quê? Você tem que ser protagonista. Essa é a palavra do momento. Porque protagonismo é você entender quem você é, o que você pode fazer pelas pessoas. E é claro que, assim, entendendo o seu negócio, você muitas vezes tem que verificar, poxa, será que eu estou aqui, né, fazendo algo que tem benefício que é mais funcional ou mais emocional? Pensa em dois eixos e quadrantes. Será que eu estou, né, no eixo aqui do benefício que é mais funcional ou mais emocional? Por outro lado, tem um outro eixo aqui. Tem setores que estão sendo mais beneficiados, né? Tem mais a ver com o contexto. Outros setores estão sendo mais prejudicados, não tem muito a ver com esse contexto. Então, esse gráfico determina para a gente quadrantes muito interessantes. O primeiro quadrante é o quadrante de setores prejudicados e que você tem benefícios emocionais. É aqui que a gente chama de serviços e produtos que são supérfluos. Esses serviços e produtos, muitas vezes, realmente não tem muito o que fazer. Às vezes, não fazer nada é melhor do que, né, fazer errado. Às vezes é correto, né? Assim, a gente tem alguns cases interessantes que apareceram na mídia, né? Empresas de fast food, eventualmente donos dessas empresas, vindo a público e dando opiniões que foram extremamente prejudiciais para suas marcas. Era melhor ter ficado quieto. Você tem, por outro lado, os setores prejudicados, onde você tem benefícios, né, funcionais. São aquelas empresas que são indústrias ou que negócios que você tem ali comportamentos restritos, o negócio está meio, né, embaçado ali. Mas aí o que acontece? Esses caras, você tem como encontrar uma maneira significativa de ajudar, porque eventualmente você pode fazer, por exemplo, você tem exemplos de empresas que estão mudando a sua indústria, mudando a sua operação para conseguir atender a coisas que são importantes no momento. Você tem assim, Ford, GE, 3M, mudando a sua linha de fabricação para melhorar a produção de ventilador mecânico, né? Pessoas que estão, a Ambev, com o exemplo lá da produção de álcool em gel, etc, etc. Então, assim, a sua marca ela pode desenvolver inovação e suporte significativo nesse momento, desde que você entenda que é preciso adaptar. Não dá para fazer aquilo que você fazia antes.
Você tem, por outro lado, o outro quadrante, que é assim, você tem coisas que são dos benefícios emocionais para a pessoa, mas você está nesse setor beneficiado. Que setor é esse? É o setor de entretenimento e conforto. As pessoas precisam de benefícios emocionais nesse momento. Elas precisam ser apoiadas, sabe? Com esperança, com diversão. O tempo está muito ruim. A marca precisa ser um veículo para promover essa coisa de suporte emocional, né? E, por último, você tem aqueles setores que são, né, de benefícios funcionais e que estão beneficiados. Esses caras são, obviamente, setores de serviço essencial, suprimentos, coisas que são importantes para esse momento. Então, aqui você sabe o que você tem que fazer. Você tem que desempenhar um papel que é importante, direto, na resposta à Covid-19. Você tem empresas, por exemplo, né, a junção Vivo, Claro, Oi e TIM. Fizeram uma comunicação única. Fique bem, fique em casa. Os caras estão falando o quê? Nós estamos unindo para que você fique bem em casa e a gente está facilitando aqui aumento de banda, blá, 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 blá. Né? O mais interessante é que quando você determina esses quadrantes enquanto negócio, você começa a entender, olha, o hábito está mudando, as pessoas estão mudando, mas eu tenho que entender onde está o meu negócio. Mas como é que eu consigo construir a ponte entre esse meu negócio, que eu estou entendendo que eu sou, e o meu consumidor que está lá na ponta? Aí entra para mim o nosso último capítulo aqui dessa live, que é como é que a gente pode utilizar propósito e causa para ser a chave nesse protagonismo. E veja, o Simon Sinek, que é um grande palestrante, grande pensador, concebeu para a gente, né, o tal do Golden Circle, né, aquele círculo dourado, que basicamente determina para a gente que no centro de todas as ações de uma empresa tem que haver o porquê. E esse porquê é que mostra para a gente quem a gente é, por que a gente existe. Mostra para a gente nosso propósito. Por que a gente levanta todo dia de manhã para trabalhar nessa empresa? Esse é o porquê, esse é o propósito. Se a marca não tem esse porquê, ela tem muita dificuldade de lidar nesse momento. Porque as pessoas, gente, elas não compram o que você faz, elas compram por que você faz. E elas estão ávidas disso. E quando você olha para esse contexto todo, você tem que entender, a causa que eu estou apoiando, ela tem a ver com o porquê que eu existo enquanto negócio. E quando a pessoa percebe isso, obviamente, a gente tem um momento mágico de consumidores que conseguem entrar dentro dessa marca e relacionar e entender que o próprio propósito dele enquanto consumidor está alinhado ao propósito daquele negócio com o qual ele se relaciona. E nunca foi tão bom ou tão propício a gente trabalhar com propósito e causa como agora. Por quê? Porque os modelos econômicos existentes até então estão sendo altamente questionados. Como é que você pode promover um modelo econômico que destrói completamente o ambiente e mantém pessoas em linhas sociais econômicas miseráveis? Que modelo econômico é esse? O que a gente está fazendo com as pessoas e o que a gente está fazendo com o ambiente? Uma das melhores pensadoras que eu estou estudando nesses últimos momentos é a Kate Raworth, que desenvolveu um modelo que tem um livro, né, chamado Economia Donut. Né? Imagina um donut nessa hora agora, 5h40 aqui, é uma maravilha, né? Para quem está ao vivo. Imagina um donut. Você tem ali são 2 círculos concêntricos. Né? O que ela propõe nesse modelo? Veja, nós temos 2 limites que nós não podemos ultrapassar. O do círculo interno é o alicerce social. Abaixo disso, você tem uma privação humana que é crítica. O círculo, que é o círculo externo, é o teto ecológico. Ou seja, acima disso é a degradação do planeta. E você tem entre os 2 círculos aquilo que é o momento ou o espaço seguro para que você consiga ter justiça para a humanidade. Espaço seguro e justo para a humanidade conviver. Olha que interessante isso.
Quando a gente olha para esse modelo Dante, e a gente consegue entender aqui que tem coisas que são essenciais para o alicerce social, isso não é uma invenção, não, gente. Isso aqui já está proposto desde 2015 pela ONU. As pessoas precisam ter universalização de água, alimento, saúde, educação, renda, paz, justiça, voz política, igualdade social, igualdade de gênero, moradia, vida em sociedade, energia. Isso são questões que são básicas, todo ser humano precisa ter isso. Por outro lado, o teto ecológico ele está ultrapassando limites que não poderiam, de mudança do clima, acidificação de oceano, destruição da camada de ozônio, poluição do ar, perda de biodiversidade, conversão de terra, retirada de água doce, olha quanta coisa, carga de nitrogênio e fósforo. Você veja que hoje a gente tem modelos econômicos que conseguem mostrar para a gente onde que a nossa empresa pode se encaixar, desenvolver os seus propósitos e se conectar com essas causas. Porque quando a gente faz isso, a gente consegue entender muito fortemente que esse consumidor que está se transformando com novos hábitos está ávido por novos valores que nós podemos gerar. E esses novos valores que eu acredito que vai fazer a grande diferença para esse momento pós-Covid-19 e como que esse mundo todo digital está transformando a maneira como a gente consome, a maneira como a gente se relaciona com o outro, a maneira como a gente se relaciona com o mercado. Eu fico por aqui, então, agradecendo aí, e eu acho que tem alguns minutinhos ainda, né, Lucimar, para a gente bater um papo aqui, não é isso? Temos sim, temos mais alguns minutos. Billy, muito obrigada, né? Fico pensando se esse donut, né, pós-pandemia, ele fica mais gordinho ou se ele fica mais magrinho, né? O que você acha, hein? Ele com essa perspectiva de propósito, né, com esse mergulho mais fundo, né, nos valores, tanto pessoais quanto aqueles que a gente enxerga ou quer enxergar, né, nas organizações que a gente se relaciona. Isso faz esse donut ficar mais cheinho ou ele fica mais magrinho pós-pandemia? Ótimo. A ideia do donut é que ele não deve ficar nem mais gordinho, nem mais magrinho. Ele tem que ficar estável. O que acontece é que a gente invade esses limites, né? E a invasão desses limites, tanto do teto ecológico quanto do alicerce social, que é o grande problema. Mas você tem experimentos acontecendo agora, nesse momento. A Amsterdã é uma cidade, a primeira cidade que está adotando o modelo donut para transformação pós-pandemia. A Kate Raworth, que é a autora e, enfim, a divulgadora desse modelo, ela está dando consultoria lá para a prefeitura de Amsterdã para que todo o processo de florescimento urbano e econômico respeitem esses limites e passem por esses paradigmas, né? Eu acho que assim a gente tem coisas que estamos muito sensibilizados nesse momento e a gente quer encontrar, obviamente, solução, né? Então assim, eu estou morando em São Paulo, né? Dias e mais dias de céu claro e azul. Isso definitivamente não é comum nessa cidade. Você olha para isso e fala assim, cacete, o que está acontecendo? A gente está realmente destruindo tudo. Quantas pessoas estão agora compartilhando? Olha a água aqui da enseada de Botafogo, está viralizando um monte de videozinho, né? Ah, as tartarugas aqui, não sei onde, sei lá. Por quê? Porque as pessoas estão sensibilizadas. As pessoas assim, eu quero esse negócio diferente. E é aqui que eu acho que é a maior oportunidade que a gente tem. A economia está se transformando de tal maneira que a gente está deixando de ter uma economia baseada somente no valor econômico da experiência, egocêntrica e individualista, e as pessoas estão buscando uma relação econômica de uma economia de transformação, que é essa pautada no propósito e na causa, né? Os consumidores estão ávidos disso. E as empresas têm que aproveitar esse momento, porque é um momento propício para isso. As pessoas estão sensíveis a isso. Quando a gente fala dos alicerces sociais também, a gente está vendo assim, a gente está protegido dentro de casa, mas a gente sabe muito bem que tem um monte de gente que não consegue ficar dentro de casa. E isso está afetando a gente. A gente fala, cara, e aí? Né?
Então, eu acredito que é um momento propício. Muito bom. Queria voltar, né, naquele ponto do hábito, né, e da questão automatizada, né? Acho que assim, eu já li, já ouvi, certamente quem está aqui com a gente também já deve ter, né, visto referências assim de depois de 21 dias que você muda um hábito, você de alguma maneira absorve, né, aquilo e a gente já está aí há 60 dias, né, em isolamento, mudamos, né, muitos dos nossos hábitos. E aí queria te perguntar, né, você acha que esse período ele é suficiente mesmo, né? A gente pode esperar mudança de comportamento, tanto de consumo quanto, né, outras mudanças de hábito. O que você acha? Não, ótimo. Bem, com certeza, a gente tem, por exemplo, pessoas que embarcaram pela primeira vez em hábitos digitais de compra digital, né, e-commerce, etc. e tal, que explodiu, né, nesses últimos tempos. As pessoas vão deixar de fazer isso? Muitos deles estão pela primeira vez entendendo que, nossa, quão fácil é isso? Por que eu não fazia antes? A gente trabalha com uma empresa de educação, que é a Somos Educação, né? Eles estão hoje com 1.300.000 alunos tendo aula online. Quantos desses alunos, isso eu estou falando de educação básica, mas vamos colocar a educação superior, né? Ensino superior. Quantas pessoas estão agora no conforto da sua casa, tendo a sua aula e pensando, putz, para que eu vou pegar um ônibus lotado, um metrô, etc, etc, para chegar até lá? Os professores estão percebendo, caramba, eu consigo dar aula desse jeito também e funciona. Então, você tem, obviamente, experimentos acontecendo em todas as naturezas do consumo. Isso quer dizer que as pessoas vão deixar de ser aquilo que elas eram? Eu também não acredito nesse tipo de radicalismo. Mas a adaptação para esse novo normal e o medo que é estar fora de casa estará presente na nossa vida durante um bom tempo. E isso vai afetar, obviamente, o perfil de consumo das pessoas fora de casa. Vai ser diferente. Muito bem, tem uma pergunta que chegou aqui, né, da Sam Moragas, né? Ela pergunta quais as lições mais importantes do atual cenário para quem trabalha com marketing no mundo pós-pandemia. Então, ela, né, que é profissional de marketing aí, quer ouvir de você. Olha, eu acho que, do ponto de vista de marketing, para mim, a maior transformação, lição que a gente está aprendendo aqui é ter tido a oportunidade de parar, sabe? Engraçado, né? Está num mundo muito agitado, muito veloz, muito rápido, muito cheio de coisas acontecendo e a gente parou e refletiu, vem cá, é desse jeito que a gente quer as coisas, né? É dessa maneira que a gente entende o mundo, é essa sociedade que a gente quer né, ter, gerir, etc. Né? E, obviamente, que isso vem muito forte por conta de todas as, principalmente aqui no Brasil, né? Toda a narrativa política que a gente também está inserido. Essa narrativa política, ela também afeta fortemente a gente enquanto padrão de o que a gente quer, sabe? Qual é o nosso propósito, o que a gente quer para o mundo, etc, etc. Então, assim, é claro que num país extremamente desigual como o nosso, esse tipo de percepção não é entendido, compreendido e difundido em todos os diferentes tipos de extrato social. Mas a classe média, que tem uma importância muito grande na formação da opinião pública, essa está sofrendo e construindo esses novos valores, e entendendo a partir disso. E aí eu recebi de uma pessoa um pouco tempo atrás, falando, olha, tá vendo? No momento que relaxaram lá em, acho que foi em Paris ou Madrid, a quarentena, as pessoas invadiram a Zara e compraram a rodo. Tá vendo? Não mudou nada. Tudo a mesma coisa. Então, assim, é claro que quando você represa
um monte de gente que estava fazendo um monte de atividade. E mesmo com 60 dias, a nossa memória não escapa. Eu gosto sempre de lembrar, e, né, voltando para o core da pergunta sobre a questão do hábito, né, que assim, existem certos comportamentos que são comportamentos que você deixa de fazer, mas você pode demorar anos e anos e anos. Se você fizer uma coisinha, se aquele gatilho aparecer, o seu comportamento volta. Você pode falar isso para dieta, tipo assim, olha, eu parei de, sei lá, comer açúcar. Não quero mais, faz mal, não sei o quê. Aí você emagrece, pá, 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 pá. No momento que você colocar um grãozinho de açúcar, você vai retornar naquele mesmo hábito que você tinha antes. Isso acontece com vício, né? As pessoas chamam de hábito de fumar, não é bem um hábito, né? Mas cigarro acontece isso, álcool acontece isso, alcoólatra acontece da mesma forma, são circuitos cerebrais que são muito próximos. Então, você, do ponto de vista de uma sociedade de consumo, que você cresceu com aqueles valores experienciais, egocêntricos, individualistas, etc., esse negócio não vai sair assim em 60 dias, não é essa a questão. Mas somente a consciência que a gente está criando aqui, ela para mim já é um grande avanço, digamos assim, já é uma grande coisa para esse mundo do marketing novo que a gente vai ver. Muito bem, Billy. A gente tem aí o desafio de, né, cumprir 1 hora, né, de conversa, então a gente vai ter que parar por aqui. Apesar da conversa ser muito boa, né, eu me enxerguei em muitas das estatísticas que você apresentou. Acho que eu só não comprei o aspirador de pó, mas aquelas outras todas do computador, até anotei. A cozinhar, eu que não cozinhava, aprendi a cozinhar no isolamento, né? Enfim. Muito obrigada, né? Pessoalmente, em nome, né, do parque, enfim, de toda a comunidade, né, o ecossistema FRJ de inovação, agradeço muito aí sua presença, né? Acho que você sabe bem, né? O nosso negócio no parque é fazer conexão, e transformação digital é um tema que a gente já, né, trabalha há muito tempo, né? A gente já conecta muita gente interessada nessa agenda da transformação digital. Inicialmente era transformação digital, né, na indústria, nas cidades, essa era a nossa pauta, né, mais rotineira, mas agora a transformação digital avançou para outras áreas, então por essa razão a gente faz a série de lives. Na semana que vem a gente vai falar sobre gestão, né, transformação digital na gestão também, né, está mudando, né, a gente que está fazendo home office, acho que principalmente sente na pele aí muitas mudanças, né? Então agradeço muito a sua participação, né? Eu que agradeço. Esse vídeo vai para o YouTube, para o nosso canal, né, aqui do parque, e enfim, né, para que outras pessoas possam aí assistir, quem não pôde estar com a gente nesse horário. Tá Mais uma vez, muito ótimo. obrigada. Eu que agradeço imensamente pelo convite, a você, por toda a gestão do Parque Tecnológico da FRJ. É sempre um prazer estar presente nesses eventos, porque me sinto cria desse lugar e contribuir aqui com as ideias e pensamentos que a gente está estudando é sempre muito bom. Muito obrigado. É isso. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.